Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, tá? A gente inicia aí a nossa semana, dia 23 de janeiro, já temos Corinthians amanhã, tivemos Corinthians no sábado, o Campeonato Paulista aí tá bem corrido, tá? Um jogo atrás do outro, mas é isso, família, vamos pra cima. Se você não é inscrito, se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil, deixa o seu like e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, antes, só queria pedir desculpa aí pra vocês, tá? O vídeo de sábado, eu subi o arquivo errado, tá? Acabou saindo o mesmo vídeo de sexta, e depois corrigi, já tava quase na hora do jogo do Corinthians. Foi uma correria, eu não estava em casa, né? Tava num lugar ali, tava em Itanhaém, a internet lá onde eu tava não tava muito boa, tá? Então acabou me atrapalhando também nesse sentido, tava meio que de folga ali com a família, né, no final de semana, mas é isso, vamos pra cima, já retomei aí a rotina de serviço, trabalhando já naquele pique, vamos pra cima, família. Tive aí no sábado, né, a tristeza de passar 90 minutos assistindo aquele jogo, porque é feio, cara, é feio. Você assistir um Corinthians e Inter de Limeira num sábado, 6h30 da tarde. Feio, cara. Feio. Eu não consigo trazer um adjetivo assim que resuma o que foi aquele jogo. O melhor em campo foi o Cássio. Quando o seu goleiro é o melhor em campo, você já começa a ver que tem coisa errada. Certo? Já não te agrada. E aí, quando você vê as chances que o Corinthians criou, vai dando mais medo ainda. Porque o Corinthians simplesmente, cara, não agrediu a equipe da Inter de Limeira. Não agrediu a equipe da Inter de Limeira, tá? E aí, agredir no que eu falo é, obviamente, no sentido de atacar, de criar chances. E o que a gente sempre fala sobre a postura dentro de campo. O nosso time tá perdendo e você olha, tá aquela má vontade. O nosso time tá empatando, você olha, tá aquela má vontade. O nosso time tá ganhando, aí desce todo mundo as linhas. Esse é o resumo do Corinthians fora de casa. Se tá perdendo ou se tá empatando, tá com a bola, mas não cria nada. Fica, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. Aí, se tá ganhando, desce as linhas e não ataca também. Ou seja, o nosso time fora de casa não ataca. O nosso time fora de casa não ataca. Qual que é o problema disso tudo? Que durante a temporada a gente tem mais de 30 jogos fora de casa. Aí que tá o problema do Corinthians, tá? Aí que mora o medo da torcida. E aí, entramos em outro ponto, a questão da arbitragem. Já fiz a minha crítica aqui à atuação da nossa equipe, que foi uma atuação extremamente fraca, tá? Atuação fraca do Corinthians. Uma atuação vergonhosa do Corinthians. E aí temos a situação da arbitragem. Num primeiro momento, vem um cruzamento, a bola fica para dividir entre o Juliano e o defensor da Inter de Limeira. O defensor chuta a bola e vem dar uma solada no Juliano. Uma solada no Juliano. Postei lá no meu Instagram no final de semana para todo mundo ver. Claramente para pênalti. Se é o Fagner, então, hoje tava em todos os programas esportivos. Não, que o Fagner chutou e deu uma solada e não sei. Já teve até um pênalti que o Fagner fez assim, não foi? Acho que foi contra o Fluminense, na Copa do Brasil, que ele deu uma solada no atacante lá, subiu o nome. Foi pênalti. O VAR chamou, deram o pênalti. Assim que começou o jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, deram o pênalti. Contra o Corinthians, no sábado, não foi marcado. Aí vai, no segundo tempo,
O Romero dominou a bola dentro da área da Inter de Limeira. O zagueiro tá atrás dele. O Romero já protegeu. O que o zagueiro fez? Abraçou o Romero. Atrapalhou o Romero na hora dele virar para chutar. Abraçou e caiu junto. Pô, se isso daí não é falta, eu não sei mais o que é falta, cara. Em qual momento do jogo que tá liberado você abraçar o cara que tá com a bola? Abraçou e vem puxando ele, desequilibrando o jogador. Então temos duas situações. Primeiro, o Corinthians que jogou muito mal, e depois a arbitragem que não marcou duas penalidades para o Corinthians. Nem o árbitro de campo, nem o árbitro de vídeo. Tá? Nem o árbitro de vídeo. E aí eu já quero trazer aqui até uma declaração do Chico Lang, tá? Sobre o nosso presidente Duílio. Ele falou, ó: se eu fosse o Duílio, eu chegava hoje na federação e falava: se continuar assim, o Corinthians não joga o Paulistão no ano que vem. O problema, Chico Lang, é que a gente já vem assistindo essas bizarrices, ó. Nossa diretoria não toma nenhuma atitude e nada muda. E nada muda. Essa é a grande verdade, tá? Essa é a grande verdade. A diretoria não faz nada e a federação muito menos. E aí eu vou chamar para outro ponto, tá? Outro ponto. Sabem quem era o árbitro de vídeo? Senhor Thiago Duarte Peixoto. Olha a foto dele aí, lembram? O que expulsou o Gabriel dentro da arena, sendo que todo mundo tava falando: não foi o Gabriel que fez a falta, foi o Maicon. Não foi o Gabriel que fez a falta, foi o Maicon. Ele bateu o pé e expulsou o Gabriel. Aí o mesmo cara, tá? Que sempre comete erros contra o Corinthians, vem para ser o VAR e não enxerga dois pênaltis, que se você mostrar para qualquer torcedor, qualquer cara que tá envolvido no futebol, vai falar: marca da cal, pênalti, tá? Então uma sequência de fatos que vai irritando a gente, cara. Que vai irritando a gente e a gente não vê mudança, tá? Quero saber a opinião de vocês, primeiro, sobre a atuação do Corinthians, tá? Sobre a atuação do Corinthians e depois sobre a questão da arbitragem, família. Bom, e aí tivemos o senhor Juliano, tá? Se queixou de dores aí no tornozelo direito e virou dúvida pro jogo de amanhã. E aí, por um momento, eu fiquei pensando: pô, será que teve algum problema de esforço físico, torceu o pé? O que aconteceu com o Juliano? Aí eu lembrei por que o Juliano tá com dores no tornozelo dele e virou dúvida pro próximo jogo. Porque ele tomou uma solada dentro da área da Inter de Limeira que não foi marcado pênalti, tá? Então, uma atualização importante pra gente pra amanhã: Juliano é dúvida pro próximo jogo. E, rapaziada, temos aqui uma declaração do Fernando Lázaro, falando um pouco sobre as mudanças aí que a gente vai ter durante os jogos do Campeonato Paulista, tá? A questão do rodízio. O Fernando Lázaro falou: vai ter rodízio. Tem que ter o rodízio. Ele falou: ó, esse início de temporada, o tempo vai permitindo o grupo chegar às melhores condições. Temos um calendário que a gente conhece bem, impossível a manutenção do mesmo time. Nesse início de temporada, muitos jogos ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente perde jogos, sobrecarrega e tentamos manter o nível nas trocas. Cara, eu falei muito disso no ano passado. Veio uma declaração no começo desse ano sobre o Fernando Lázaro. Não, o Fernando disse que não quer fazer o rodízio. E eu falei: é impossível. É impossível. Com o elenco que a gente tem e com o calendário do futebol brasileiro. É impossível. Não tem como não fazer o rodízio. Tá? E aí, qual que é o meu medo? O meu medo nesse sentido. Quando a gente tá empatando um jogo 0-0 com a Inter de Limeira, você faz as 5 mudanças e não surte efeito nenhum. Por quê? Porque você não tem força vindo do banco. No sábado ainda tinha o Renato Augusto, que foi poupado, né? Tá fazendo esse rodízio com o Juliano.
Mas a mudança que você teve pro ataque foi colocar o Adson no lugar do Romero. Fora isso, você tinha de opção o Júnior Moraes ou o atacante Wesley, que é da base. E aí, se você coloca o Wesley erra um lance, pronto. A base do Corinthians não presta. Olha a situação que a gente chegou. Olha a situação que a gente chegou. De olhar para o banco e você não ter uma opção para mudar um jogo contra a Inter de Limeira. Tá? Contra a Inter de Limeira. Mas para nossa diretoria, tá tudo bem. Tá tudo funcionando na nossa equipe. Quero saber a opinião de vocês, família. E aí o nosso time, tá, já se reapresentou ontem mesmo, fez um treinamento, né? Quem atuou por mais de 45 minutos fez o trabalho regenerativo na academia. Os demais fizeram um trabalho de enfrentamento com o técnico Fernando Lázaro. E o Corinthians segue a preparação para enfrentar a equipe do Guarani amanhã, às 20 horas, na Neoquímica Arena. E aí vocês sabem, na Neoquímica Arena é outra história. Aí parece que muda o time. Parece que são duas equipes que a gente tem. Uma que joga em casa e outra que joga fora. Tá? É outra situação que a gente enxerga aí dentro do nosso time. Mas seguimos a preparação. Amanhã trago mais novidades para vocês, rapaziada. Agora eu quero trazer uma situação aqui, tá? Inclusive foi o Macedo, tá? O Macedo, que é um cara que eu acompanho aí nas redes sociais, que trouxe essa informação sobre o Heitor Casagrande, zagueiro do Corinthians, que recentemente fechou aí com a Guarda Desportiva, time de Portugal. Eu trouxe aqui que foi uma negociação extremamente estranha. O Heitor Casagrande chegou para o Corinthians em 2020, não fez nenhum jogo no Sub-23, foi emprestado para o Oeste, não fez nenhum jogo. O contrato dele tinha acabado. O Corinthians renovou para emprestar o jogador, com o time de lá pagando os salários. Eu falei, pô, uma negociação estranha. Não entendi ainda qual que é a vantagem para o Corinthians. Aí o vice-presidente da Guarda Desportiva disse que é um projeto de parceria que eles estão fazendo e tudo mais. Beleza. Cara, se o Heitor Casagrande já estava livre no mercado, por qual motivo que ele renovou com o Corinthians para ir por empréstimo para a Guarda Desportiva, com o time português pagando todos os salários? Por que ele já não foi para lá direto? Ah, John, para o Corinthians tentar vender o cara. Sabe qual que é a real história desse cara? O Heitor Casagrande era um influencer, tá? Tinha uma conta aí com um número interessante de seguidores na internet. Era um influencer. Nunca tinha jogado profissionalmente. Aí ele foi contratado pelo Corinthians em 2020. Certo? De 2018 a 2020 ele estava sem jogar. Tá? 3 anos sem jogar. Aí, estava atuando como um digital influencer, tal. Foi contratado pelo Corinthians. O pessoal da diretoria falou, ó, acho melhor você apagar seu Instagram lá, que é meio famoso, para não dar problema. Sabe, você tá jogando aqui agora e tudo mais. Jogando, né? Foi contratado aqui agora pro Sub-23. Ele apagou o Instagram dele, criou um Instagram novo, conta nova, tem 1000 seguidores só. Até para um jogador é pouco. E aí ficou nessa vida. Sub-23 do Corinthians, emprestado pro Oeste. Ou seja, o Corinthians contratou um digital influencer pro time Sub-23. O cara não fez nenhum jogo. Acabou o contrato dele com o clube. A gente foi e renovou. E aí tem uma matéria da época da contratação do Heitor, que o pessoal falou, ó, estamos confirmando aqui a contratação do Heitor. E ele foi uma indicação. Aí a pergunta que eu faço é, quem indicou um digital influencer para jogar dentro do Corinthians? Primeiro ponto. Quem fez essa indicação? Segundo ponto. Quem aprovou a contratação de um digital influencer para o nosso time Sub-23? Um cara que estava 3 anos sem jogar, já estava em outra profissão, o Corinthians foi e contratou ele. Ele ficou mais 3 anos sem jogar.
E tá aí agora. Tá aí agora. Foi emprestado para um time da 2ª divisão de Portugal e o Corinthians renovou o contrato dele. Agora, cadê o Herói Vicente, que criticou a torcida do Corinthians, que estava reclamando do preço do ingresso, para ver isso daí? Para ir lá em quem é o responsável pela categoria de base e falar, olha aqui, me explica aqui, quem indicou esse jogador? Esse jogador, tá? Vou até falar entre aspas, jogador. Quem que aprovou essa contratação? Por que ele ficou todo esse tempo sem jogar? Não tinha qualidade? Beleza. Se ele passou todo esse tempo sem jogar por conta de falta de qualidade técnica, por qual motivo que o Corinthians renovou o contrato dele? É isso que eu quero saber, tá? É essa denúncia que eu faço aqui. Isso pra mim é muito grave, cara. É muito grave. Sabe por quê? Porque os responsáveis continuam na nossa diretoria e a diretoria tá assim, ó, sem ver nada. Tá fingindo que nada tá acontecendo, tá? Isso pra mim é muito grave, rapaziada. Muito grave e eu quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí a atualização sobre o Matheus Pereira, tá? Meia que pertencia aí ao Al Hilal. Ele foi emprestado para outro time, tá? Também da Arábia Saudita. Também da Arábia Saudita, certo? O time chama Al Wahda, tá? Só explicar para vocês a situação do Matheus Pereira. Ele abriu mão de parte dos salários para retornar ao futebol brasileiro. O Corinthians faria um pagamento por esse empréstimo. Não sabemos o valor, mas o Corinthians faria um pagamento, tá? Sei lá, 1, 2, 3 milhões de reais para ter ele durante essa temporada. O salário dele, que era altíssimo, ele falou, ó, pode abrir, vou abrir mão de parte do salário, quero jogar aqui no Brasil. Então a proposta do Corinthians ocorreu, o Matheus Pereira gostou da proposta, o Al Hilal se animou com a proposta, só que eles chegaram no Corinthians e falaram, não, beleza, ele vai por empréstimo, mas só até o meio do ano, um empréstimo aí de 4 meses. Pô, aí é sacanagem. Aí é difícil, cara. A gente ia fazer um movimento para trazer o cara até o meio do ano. Metade da nossa temporada. Na hora que começa a mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, que começa a funilar Campeonato Brasileiro, o cara sai do time. Ou seja, depois que o Corinthians ouviu essa resposta do Al Hilal, falou, ó, infelizmente, não temos mais interesse, tá? É só 4 meses que vai emprestar. Não tem chance de ir até o fim do ano. Não tem chance. Não, então beleza. Obrigado, negociação encerrada. E aí, o Al Wahda, que é um clube da própria Arábia Saudita, apareceu aí, né, como candidato a essa contratação, fez a contratação do Matheus Pereira e ele já foi até apresentado, tá? Então era uma negociação para acontecer muito rápida mesmo, tá? Questão de inscrição até lá e tudo mais. Então é isso. O Corinthians foi atrás, tá? Recebeu uma resposta positiva do Matheus Pereira, ele falou, não, eu aceito reduzir o salário, eu quero fechar com vocês. O Corinthians falou, não, então beleza, então vamos atrás dessa negociação. Fez a proposta por empréstimo, o Al Hilal gostou da proposta, mas só aceitou por 4 meses, sendo assim, não deu praia, não deu negociação. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Sendo assim, abre margem, né, para negociação aí com outros jogadores nessa mesma posição ali do meio para frente. Fechou, família? Por hoje é isso, até me estendi, tá, um pouco hoje, peço perdão aí na situação aí do Heitor Casagrande, que, pô, me entristece, tá? Me entristece ver o Corinthians nessa situação. Por hoje é isso, família. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!